Livro de Gênesis, capítulo 19. Ló recebe em sua casa os dois anjos. A justiça e a misericórdia do Senhor se manifestam. Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao encontro deles, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e seguireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes ficaremos na rua. Porém, ele instou fortemente com eles, e entraram em sua casa, e ele lhes fez um banquete, e assou pães ázimos, e comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, todo o povo, de todos os lados. E chamaram-lo e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, tenho duas filhas, que ainda não conheceram varão. Fora vó-las trarei, e fareis delas como bem parecer aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porquanto vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. E disseram mais: Veio este como estrangeiro e quer julgar. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E apertaram muito com o homem, a saber, com Ló. E chegaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam a mão, e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui, genros, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor se tem multiplicado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O saiu-lo, e falou aos seus genros, que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas pareceu aos seus genros como quem zombava, e ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. E, como ele se demorasse, aqueles homens pegaram da sua mão, e da mão de sua mulher, e da mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhes: Assim não, Senhor meu, eis que agora o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que não me apanhe este mal, e eu morra. Eis aqui, peço-te, esta cidade está perto, para ali fugir, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena, e viverá a minha alma. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te atendido também neste negócio, que não destruirei esta cidade. De que falaste? Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abrão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar, onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina. E viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que,
Destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse, a menor: nosso pai é já velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que possamos conservar descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E entrou a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que possamos conservar descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Beami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Assim aprendemos que o Senhor é justo, mas também misericordioso, e livra aqueles que confiam em sua palavra. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like, e ative o sino de notificações. Compartilhe este vídeo, para levar a palavra de Deus a mais pessoas. A palavra do Senhor permanece para sempre.